Olá, amigos da TV O Impacto, estamos de volta hoje, nesse momento em que nós vivemos um drama em relação ao coronavírus, que modificou totalmente o comportamento de toda a sociedade, não só no Brasil, mas no mundo. Nós aqui da TV O Impacto, preocupados em levar a informação correta e esclarecimentos ao nosso internauta, nós tivemos o cuidado de convidar 3 profissionais aqui da AFA, Consultoria, Contabilidade, para que a gente possa levar até você esclarecimentos, principalmente sobre algumas medidas que já foram tomadas pelo governo federal e que, naturalmente, o trabalhador, bem como o empresário, precisam ter conhecimento de como proceder. Então nós temos, por exemplo, a medida lançada, a medida provisória do dia 1º, em que o governo toma várias medidas que visam atender ao cidadão nesse momento de pandemia e também implica no comportamento e nas ações dos empresários, das empresas de um modo geral. Então essa medida, ela trata, por exemplo, de redução de jornada de trabalho, trata de redução do próprio salário, o comportamento como será. Então, para tirar essas dúvidas dessa medida que foi publicada no dia 1º de abril, nós então temos aqui 3 profissionais da mais alta competência, estudiosas nos assuntos, que vão levar tanto ao empregado como ao empregador detalhes de como agir neste momento, uma vez que a urgência que requer esse atendimento ao cidadão nesse momento de pandemia acaba muitas vezes complicando e deixando muitas dúvidas de como agir. Então, eu peço a você que fique até o final desse vídeo, porque é muito importante você ter esses esclarecimentos de pessoas que realmente estão ligadas ao assunto e vão procurar levar até você a melhor informação do rumo que você deve tomar neste momento. Então, vamos acompanhar. Foi publicado no dia 1º de abril de 2020 a medida provisória 936. Essa medida era bem aguardada porque ela trata sobre a suspensão e a redução da jornada de trabalho. O objetivo dela foi justamente para uma maneira de preservar o emprego e a renda e garantir a continuidade das atividades laborais e empresariais. Então, ela veio com alguns pontos que a Jéssica vai abordar sobre a redução da jornada de trabalho. Um dos principais pontos que vieram na medida é quanto à redução da jornada de trabalho, bem como a redução salarial. Esse procedimento ele poderá ser feito através de um acordo individual ou até mesmo um acordo coletivo, reduzindo tanto da jornada quanto do salário. Porém, ele tem alguns critérios que devem ser obedecidos, deve ser entrado em acordo entre o patrão e o empregado, para que assim eles possam dar continuidade e celebrar esse acordo, Para a empresa com faturamentos até 4.800.000, eles deverão fazer um acordo com o sindicato. Primeiro eles celebram o acordo com o empregado tem que ser notificado em até 2 dias e o sindicato em até 10 dias. Para as jornadas que serão reduzidas a 25%, ele pode fazer um contrato individual ou um acordo coletivo e também só dar entrada no sindicato. Porém, os de 25%, eles são para aqueles trabalhadores que recebem até 3 salários mínimos. Passando disso, já tem o outro procedimento a ser seguido, como falei anteriormente. Vale ressaltar, que essa questão que a gente observa é que o governo ele foi meio que imposto a ele a trazer essa medida, Foi uma medida que ela estava muito sendo aguardada, então acho que o governo se sentiu pressionado com relação a isso e impôs essa medida, Mediante isso, algumas coisas não foram esclarecidas nela totalmente, que o empresário possa ser beneficiado de imediato, porque assim, existem requisitos que precisam ser observados, Existem instruções normativas a saírem ainda
para poder eu começar a trabalhar em cima disso. Então, eu como empresário, eu preciso também estar atento nessa situação, né, de como eu vou estar passando isso para o meu empregado e saber até onde eu posso ir. Então, o que nós orientamos é que a empresa já entre em contato com seus colaboradores, com seus empregados e verifique, já faça essa análise, qual é o seu setor que vai poder suspender, qual é o seu setor que vai reduzir, qual é o setor que vai trabalhar de casa, então, para poder fazer o procedimento corretamente. Então, o que a gente está aconselhando? Que as empresas entrem em contato com seus funcionários para que eles já vão trilhando e planejando de que forma vai ser, quem vai suspender, até quando vai suspender qual é o setor que vai suspender, se vai haver um revezamento, porque cada empresa, ela sabe da sua necessidade, ela sabe da sua realidade, então é necessário que tenha esse contato com o funcionário para já ir discutindo de que forma vai ser, até porque a própria medida provisória, ela no seu corpo, ela relata que o Ministério da Economia ela ainda vai traçar normas, editar normas complementares para dizer de que forma vai ser feito. Porque a comunicação para o Ministério da Economia é 10 dias a partir do acordo individual. Mas como vai ser essa comunicação para o Ministério da Economia? Vai ser pelo sistema, pelo e-social, vai ser pela uma plataforma online que vão criar ainda, ou vai ser diretamente na sede do Ministério da Economia? Então, esses detalhes ainda não estão disponíveis para o empresário tomar providência, mas para que não perca tempo, eu diria assim, é bom ele já ir examinando lá no seu setor e verificando quem é que pode suspender sem atrapalhar a atividade da empresa, quem pode suspender, quem pode reduzir a jornada e quem pode trabalhar home office. E uma das questões assim específicas é que a redução, né, a redução proporcional da jornada e, consequentemente, do salário, ela tem um prazo. Eu posso fazer até 90 dias. Enquanto a suspensão do contrato são 60 dias. Então, por 60 dias, eu posso pegar um empregado que hoje, para mim, na situação que a gente vive no Brasil, não está atendendo, porque, assim, muitas empresas pararam. Elas podem não ter parado 100%, mas 90% ou 80% delas reduziram muito a questão de vendas não essenciais, elas estão paradas. Então, eu vou pegar aquele funcionário, eu posso mandar ele para casa suspenso por até 90 dias daquele contrato, né? E com as medidas que já foram citadas agora. Enquanto a redução, eu posso reduzir salário, posso reduzir jornada por um prazo máximo de até 60 dias. Então, a gente precisa estar atento com relação a isso. Então, hoje, acho que a melhor maneira, por enquanto, seria as empresas determinarem quem são os empregados necessários. Traçar a estratégia, a estratégia que vai ser tomada e definir qual setor vai ser enquadrado para melhor haver um trabalho dentro da empresa para que a atividade realmente seja preservada e quando isso tudo passar, a empresa esteja saudável para manter esses funcionários e não haver realmente as demissões, que é o que tanto... que é o que o governo tende a não ter, né? A demissão em massa, que isso não aconteça. Justamente para isso. Agora tem que ter muito cuidado em relação a esses prazos, porque se a empresa ultrapassar o prazo dos 10 dias, só vai contar no sistema do Ministério da Economia, mesmo que você tenha celebrado o acordo antes, para ele o que vai valer é quando ele recebeu esse acordo, quando ele foi notificado desse acordo. Então isso é algo que tem que ter muito cuidado, porque os funcionários só irão receber 30 dias depois que você deu entrada. Então tem que ter muito cuidado com esses prazos. Até porque a própria medida, ela dá a penalidade. Passou o prazo, aí a empresa tem que arcar com aquele período. E quanto a penalidades, é um ponto assim, muito estratégico que o empresário ele precisa estar atento. Quando eu posso suspender o meu empregado? Eu tenho um empregado, um exemplo muito claro. Um administrativo, ou um financeiro, ou um encarregado. Eu vou suspender o contrato daquele empregado.
Então a medida ela é muito clara quando ela diz que eu posso suspender, mas eu posso também ser descaracterizado aquela suspensão. Quando eu mando meu empregado suspenso, ele está suspenso das atividades. Então, é uma coisa que o empresário precisa estar atento com relação a isso. Eu suspendi, ele vai para casa, ele está suspenso. Ele não tem nem trabalho telejornada, ele não tem home office, ele não tem ligação. Então, um dos pontos a serem vistos também é esse. Eu estou suspendendo, ele trabalhando para mim, teletrabalho, home office ou qualquer outro tipo de informação prestada para a empresa, há a descaracterização da suspensão. Então, é um ponto também que a gente precisa... Por isso que é importante fazer a estratégia. Porque se realmente aquele trabalho é essencial, não dá para suspender, não suspenda. Se der para suspender, suspenda, porque da feita que for suspenso, não vai poder estar contactando com aquele funcionário para ele estar prestando serviço ainda que à distância. E é importante esclarecer também que essa medida ela prevê que, independente da forma como vai ser feito com o contrato de trabalho, o trabalhador ele não vai ficar desamparado, porque ele vai ter o benefício emergencial. Ou seja, aquele contrato que tiver suspenso, ele vai receber até 100% do que seria o valor do seguro-desemprego. E para as empresas que, como a Jéssica falou, que é acima de 4.800.000, ele recebe 70% do valor que seria do seguro-desemprego e os outros 30% vai ser em contrapartida da empresa, ainda que haja suspensão. E vendo em vista do que a Adriane tem falado com relação ao seguro-desemprego, é um ponto a ser citado também, e que a medida fala a respeito dele, é que se o funcionário que teve o seu contrato suspenso ou teve uma redução e ele receber esse auxílio emergencial, como é chamado, futuramente, se ele for desligado da empresa, ele terá direito ao seguro-desemprego dele normalmente. Ele vai poder dar entrada, se ele tem o direito, se ele se aplica nos requisitos do benefício do seguro-desemprego, ele ainda assim poderá utilizar dele sem nenhum problema. Não quer dizer que o empregado vai pegar o auxílio emergencial e lá na frente ele for demitido, ele já não vai mais poder se utilizar desse benefício do seguro-desemprego. Não, é um auxílio emergencial, é uma coisa, e quando eu sou desligado da empresa, é um seguro-desemprego que eu vou ter direito normalmente. Sem a carência dos 18 meses, sim, como nós temos na nossa legislação, né? Então, apesar de ser desligado por dispensa sem justa causa, ele continuará habilitado para receber normalmente seguro-desemprego. E vale ressaltar ainda que após esse prazo que a medida provisória coloca aqui, ele ainda tem a questão da garantia do emprego dele após esse prazo. Ele tem a estabilidade que ele tem de 2 ou 3 meses, dependendo do tipo de acordo que ele fizer com a empresa, né? Da modalidade que ele tiver, que ele tenha a estabilidade de garantia do emprego dele. Mais uma questão assim, de vir aqui esclarecer tanto para o empresário como para o empregado, que a lei, ela saiu, a portaria está aqui, mas ainda assim existem alguns requisitos, algumas instruções que ainda não foram disponibilizadas para a própria sociedade tomar conhecimento e também saber como proceder com relação a isso. Então a gente, como já foi citado aqui, a doutora Adriane citou, montem, empresários, estratégias, vejam onde há necessidade, se existe a necessidade, se existe, você sabe, você conhece o seu empreendimento, e hoje, melhor ainda, por estar passando por uma situação dessa, saber onde você irá aplicar isso. O governo está trazendo essas medidas para que você possa também se beneficiar, mas que também esteja bem atento às algumas entrelinhas que existem nas medidas, que a gente precisa ainda vão ser sanadas, ficar sendo resolvidas, né? Aí então você acompanhou as principais informações e orientações da equipe da AFA em relação a essa medida provisória que foi adotada aí pelo governo federal na tentativa de preservar os empregos. Então fique atento, siga corretamente as orientações e qualquer dúvida você pode também contratar aí um contabilista, um contador, um especialista para que a sua empresa
não seja prejudicada e você, empregado, também tenha conhecimento de seus direitos. É a TV O Impacto, sempre levando a melhor informação para você.